Olá, queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês ao longo da aula de hoje. Para dar início, vamos verificar qual é o tema da nossa aula. Nossa aula de número 146 e tem como tema as baixas taxas de crescimento e envelhecimento da população europeia. Então, a gente vai, na aula de hoje, exercitar os conhecimentos adquiridos na aula anterior. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, agora sim a questão número 1, ela diz: a população da Europa, nas últimas décadas, passou por importantes transformações estruturais que refletem na dinâmica política e econômica dos países europeus. São duas características gerais da população europeia. Então, das 4 opções abaixo, apenas uma reflete as características que nós verificamos na aula anterior sobre a população europeia. Tempo para vocês identificarem e daqui a pouco a gente retorna. Bem, queridos alunos, ficou para vocês um tempo aí para que vocês pudessem identificar qual é a alternativa que vai indicar corretamente quais são as características da população europeia.
Vou fazer então os destaques das participações através do chat e depois a gente faz a leitura novamente e a correção da nossa primeira questão. Então, abrindo aí as participações no nosso chat de Geografia do 9º ano, nós temos o Emanuel, que correspondeu que a letra D é a alternativa que vai apresentar as duas características da população europeia. Outra participação, a Késia da Escola Estadual Coronel Fiuza, lá de Careiro da Várzea, marcando presença. Obrigada pela presença de vocês. Também marcou a alternativa D para a questão número 1. A gente tem Iana, acredito, Iana, né? Letra D também na questão número 1. Temos mais, quem mais? A Ruth da escola Professor Juraci Batista Gomes, colocou que a letra D de divertidamente. Já lembrei de você, né? Que é a aula que a gente saiu nomeando todas as letras. Obrigada novamente pela sua participação. E aí encerramos a participação de vocês no chat. Mas foi unânime, todos vocês marcaram a alternativa D. Então vamos voltar para ver se vocês conseguiram acertar? Na questão número 1, a população da Europa nas últimas décadas passou por importantes transformações estruturais, que refletem na dinâmica política e econômica dos países europeus. Então, quais são as duas características gerais da população europeia? Foi a letra A, alta natalidade e alta taxa de mortalidade infantil? Letra B, baixa fecundidade nas áreas rurais e baixa longevidade? Ou foi a letra C, elevada taxa de mortalidade infantil e o grande número de idosos? Ou ainda foi a alternativa D, como vocês responderam, a baixa taxa de natalidade e a alta expectativa de vida. Não teve nem mistério, né? A letra D, como você já enxerga no gabarito, é a alternativa correta que vai identificar, porque, como informa no comentário, a Europa tem as menores taxas de natalidade do mundo, assim como tem uma população envelhecida, resultado de uma alta expectativa de vida. Então, como verificamos no conteúdo da aula anterior, a população europeia já passou por todos os estágios de transição demográfica. Já foi um continente de população jovem, já foi também um continente de população adulta, ou seja, a grande maioria da população economicamente ativa, na pé. Mas hoje é um país que a grande maioria está na população idosa, conta com uma população mais envelhecida devido aos inúmeros avanços, né, nos processos de saúde, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Então, a grande maioria hoje da população está, sim, na faixa dos idosos e cada vez menos a taxa de natalidade é menor, porque a mulher continua no mercado de trabalho cada vez mais tempo. E aí é que acaba no planejamento familiar, deixando os filhos para um segundo momento ou desconsiderando a opção de ter filhos. Então, aí cada continente acaba tendo a sua característica cada vez mais marcante. Então, a alternativa D para a questão número 1. Chamando agora a questão número 2. A questão número 2 informa, entre os principais fatores que motivaram a emigração europeia ocorrida no século XIX até as primeiras décadas do século XX estavam. E a gente tem aí 4 alternativas. Então, o que foi dessas 4 alternativas que mais influenciou na emigração da Europa? Tempo para vocês e já retornamos.
Ok, alunos, vamos agora de volta, né, para o nosso comentário sobre a questão 2. Eu vi que tem participações no chat. Muito obrigada a todos que estão colocando a sua participação. Mesmo que aqueles que estão em dúvida, participem, né, que vocês estão tendo um tempinho para ler e às vezes realmente parece meio confusa a alternativa, mas o importante é marcar a presença de vocês na nossa aula. Então, abrindo esse momento para a questão 2, vamos verificar quais foram as participações. A gente tem o Emanuel novamente conosco, que colocou para a questão 2 a letra B, que vai ser a resposta correta. Só o Emanuel participou? Poxa vida, eu achei que tinha mais gente. Gente, vamos lá, julguem, coloquem, mesmo que esteja na dúvida, façam a participação de vocês, porque vocês verificaram, vários professores da geografia deram aí a presença, estão à disposição de vocês para poder responder se ficou a dúvida. Vai lá, põe para o professor, não entendi direito, me explica um pouquinho melhor o que está acontecendo, qual é a resposta que eu posso considerar mais correta, tá bom? Utilizem aí todas as ferramentas que vocês têm para poder aprender cada vez mais. Vamos então para a questão número 2, que tinha para vocês o seguinte comando. Entre os principais fatores que motivaram a emigração europeia, ou seja, o que levou os europeus a deixarem esse continente, que esse movimento ocorreu no início do século XIX e durou até o começo do século XX. Então, o que levou os europeus a saírem do seu continente? Foi letra A, as perseguições políticas? Foi letra B, a escravidão e a falta de saneamento? Foi a letra C, a miséria e a falta de trabalho? Ou foi a letra D, a falta de água potável e de saneamento? Então, como a gente pode verificar, a resposta correta é a alternativa C, a miséria e a falta de trabalho. Por quê? Olha lá no comentário. Os motivos da emigração europeia estavam relacionados à situação e às transformações econômicas e sociais que a Europa vivia, como a miséria e a falta de trabalho. Então, como a gente sabe, o que leva as pessoas a saírem do seu lugar de origem e a buscar uma melhor condição de vida em outros? Justamente isso, uma procura por um emprego, por que muita gente nos dias de hoje sai dos países subdesenvolvidos para os considerados países de primeiro mundo, né? A oferta de trabalho, às vezes, acontece lá, porque como a gente verificou na Europa, aqueles empregos menos remunerados, com a remuneração menor, acabam não atraindo a população nativa. Então, os imigrantes, quando chegam lá, vão sendo atraídos a ocupar esses trabalhos. Então, para melhorar de vida, para ter um emprego, para ter um salário um pouco melhor e até mesmo a questão de saúde, também acaba atraindo as pessoas para lá. Então, essa saída para evitar a miséria e a falta de trabalho que ocorria nesse período na Europa, ok? Chamando agora a questão número 3. A questão número 3 ela é um pouco maior, como vocês já podem observar, mas as alternativas são bem pequenininhas. Então, vamos lá. A Europa vive uma crise migratória. Olha lá que essa questão é de 2015, hein? Vive uma crise migratória de enormes proporções. Guerras, pobreza, repressão política e religiosa são alguns dos motivos que fazem milhares de pessoas saírem de seus países em busca de uma vida melhor no continente europeu. Além da crise de imigração, alguns países europeus também enfrentam uma crise econômica, como é o caso da Grécia, que sozinha já recebeu, em 2015, mais de 600 mil imigrantes. Olha lá o comando. São consequências desse movimento migratório. Então, já explicou os motivos. E o que acontece com esses imigrantes na Europa? A. O aumento da xenofobia na Europa. Letra B. Vários acidentes no mar em embarcações precárias e excesso de pessoas. C. A aceitação total e irrestrita dos migrantes dos países europeus. Ou é a letra D. Violência e morte no trajeto de migração. Tempo para vocês e já retornamos.
retornamos agora para o nosso momento de destacar as participações no chat e também fazer a correção e os comentários da questão que ficou para vocês. A questão número 13 era um pouco maior, como eu falei, na questão do texto, para poder colocar para vocês uma ideia do que vem acontecendo na Europa. Mas, vamos lá, novamente, depois eu trago para vocês as participações. Então, a gente tem o texto aí para vocês, né, que vai trazer todo esse processo que está ocorrendo de crise migratória na Europa e que os motivos que estão levando a esses migrantes a irem para esse continente são guerras, a pobreza, repressão política, repressão religiosa. Então, tem diversos motivos. Só que alguns desses países que estão recebendo esses migrantes estão passando também por dificuldades econômicas. E aí a questão traz: quais são as consequências desse movimento? O que está acontecendo, então, no continente europeu que está trazendo transtornos devido a esse movimento migratório que acontece? Então, foi a letra A, o aumento da xenofobia na Europa? Foi a letra B, são os vários acidentes que ocorrem no mar porque as embarcações são precárias e que estão lotadas, né, possuem excesso de pessoas? Ou foi a letra C, é a aceitação total, ou seja, já que está chegando esse montaréu de gente, está todo mundo aceitando, todo mundo tranquilamente, não está tendo nenhuma política de restritiva contra esses imigrantes nos países europeus? Ou foi a letra D, dentro da Europa está ocorrendo casos de violência e também durante esse trajeto que ocorre dos seus continentes, né, para a Europa, mortes ao longo desse trajeto. Vamos verificar o que os nossos alunos colocaram como resposta? A gente tem a participação da Késia, que colocou que é a letra C. Muito bem, Késia, obrigada pela sua participação. Temos também o Emanuel, que ficou na dúvida, mas também concordou com a Késia e colocou que é a letra C. Temos novamente a Késia colocando questão 3 de letra C e fechou as participações. Então, a gente tem a Késia e o Manuel que concordaram que a letra C é a resposta correta. Será que é? Vamos então lá partir para o nosso gabarito. O nosso gabarito identifica para a gente que sim, a letra C é a correta, porque com exceto, né, todas as outras alternativas estão apresentando o que está ocorrendo devido a esse movimento migratório intenso que está ocorrendo. E apenas a letra C é que vai na contramão, porque, de acordo com o nosso comentário, olha lá, a travessia clandestina é arriscada. Centenas já morreram tentando chegar à Europa. Traficantes de pessoas cobram caro para realizar a viagem pelo mar em condições precárias. Em solo europeu, os imigrantes ilegais correm risco de deportação por falta de documentos. Essas migrações também geram conflitos étnicos pela ocupação de território e a prática de racismo em relação às etnias e ou às raças, que estão ligadas ao nacionalismo e à xenofobia. O que é essa xenofobia? A rejeição, a aversão ao estrangeiro. Então, aí a gente tem, sim, grandes problemas sociais e econômicos que vêm ocorrendo devido a essa massa migratória que a gente verificou. Até porque no seu país de origem está tendo algum conflito armado, está tendo problema de fome, está tendo problema sanitário, está ocorrendo as perseguições religiosas. A gente está vendo cada vez mais nos jornais, isso vem ocorrendo diretamente. Parece que uma diminuída, porque os grandes noticiários estão agora falando muito mais sobre a Covid, sobre a pandemia atual, mas, no entanto, esse movimento ainda acontece ainda. Muitos africanos, principalmente, deixam seu continente em busca de condições melhores de vida lá na Europa. Encerramos, então, o comentário sobre a questão 3 e vamos iniciar a questão número 4. A questão número 4 traz para a gente uma notícia também. Então, o título da notícia é: França pagará 750 euros mensais por terceiro filho. O governo francês irá pagar uma licença de 750 euros, cerca de R$ 2.050, por mês, durante um ano, às famílias que decidirem ter um terceiro filho, anunciou ontem o primeiro-ministro do país, Dominique Villepin. Essa notícia foi publicada na Folha de São Paulo, isso lá no ano de 2005. Então, o comando diz: a medida anunciada pelo governo francês está diretamente relacionada. Então, é uma das características, novamente, da composição demográfica da Europa. Então, vocês têm a letra A já aparecendo e a letra B, C e D. Tempo para vocês e já retornamos.
Ok, alunos, já retornei com vocês. Nós vamos fazer agora o último momento de interatividade de geografia. Daqui a pouco vocês vão ter a continuidade, né, desses exercícios com a professora Odilene já no componente de história, tá bom? Então vamos lá, abrindo as participações, que eu verifiquei que tivemos um pouquinho a mais. Obrigada a todos os alunos que estão presentes ao longo da aula de hoje e também que marcaram participações através do chat. Então, o primeiro aluno, a primeira aluna nesse caso, que abriu a participação é a Késia, lá da Escola Estadual Coronel Fiuza, novamente aqui conosco. Obrigada, Késia. E colocou que a questão número 4, a alternativa correta é a alternativa C. Muito obrigada. Próxima participação, a Ruth. A Ruth também já marcou presença, lá do Juraci Batista Gomes, também colocou que a alternativa correta é a letra C de café. Obrigada, Ruth, novamente pela sua participação. A Iana também colocou que a letra C de castelo, né, nesse caso, até colocou um desenho aí, um emoji. Muito obrigada pela sua participação. Todo mundo na alternativa C. O Emanuel com C de carta também, qual aí, ó? Todo mundo leu certinho aí e identificou a alternativa C como a resposta correta. Obrigada a participação de todos. Vamos verificar se vocês conseguiram acertar? Então, questão número 4 para vocês, trouxe a notícia de que o governo francês vai pagar uma licença, nessa licença maternidade ou licença paternidade, lá na França. Por que ocorre lá? Porque lembra do número de filhos que cada vez está menor, ou seja, a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade a cada ano que se passa é cada vez menor. Então, o governo francês está aí, ó, incentivando o quê? Né? Já está dando a dica para a resposta. Dando esse dinheiro, dando essa licença, ou seja, além de vai receber para cuidar da criança por um ano inteiro, né? Mas todo mês vai receber cerca de R$ 2.050, cerca de 750 euros, se tiverem um terceiro filho. Isso foi a promessa do ministro, né, da França no ano de 2005. O que essa medida tenta? Ela tenta a letra a política da anti-imigração, quer dizer, uma política xenófoba contra o estrangeiro, para que se purifique a raça da França. Letra B, já que lá na França precisa de já ocorre as elevadas taxas de natalidade verificadas no todo o país e na Europa. Ocorre isso, essas elevadas taxas de natalidade em toda a Europa e principalmente na França? Letra C, a sobrecarga no sistema previdenciário francês, em que o número cada vez menor de jovens precisa sustentar um número cada vez maior de aposentados. Olha aí o que a gente verificou na aula anterior. E letra D, a aproximação do governo com as ideias da Igreja Católica, que proíbe os métodos contraceptivos não naturais. Então não tinha dúvida nenhuma e como já aparece para vocês também agora, a letra C é a resposta correta, né? Como tem aí cada vez mais a população idosa crescendo e um menor número de jovens, foi necessário isso. Então, rapidinho os comentários sobre a questão 4. Incorreta a letra A, porque apesar de existirem casos de xenofobia, que é a versão estrangeiro, não ocorre apenas na França, mas em toda a Europa. Além de que é um incentivo ao crescimento vegetativo, não vai se relacionar com a vida dos estrangeiros, com a chegada dos estrangeiros no país da França. Letra B, também estava incorreta porque a ação do governo francês ela vai estar relacionada com a queda da acentuada taxa de natalidade que vem ocorrendo, não o contrário. A letra C, que é a correta, quanto mais população jovem, maior é a população economicamente ativa, então aí dá uma folga para o sistema previdenciário, o que é justamente ao contrário do que ocorre em grande parte da Europa. E a letra D também estava incorreta, porque o governo francês ele não está combatendo os métodos contraceptivos, porque ele, na verdade, ele está instigando o aumento da taxa de natalidade. Por aqui, então, eu encerro a aula de Geografia do 9º ano. Agradeço novamente todas as participações dos nossos alunos que estiveram ao longo dessa manhã. E, para finalizar o 9º ano, eu chamo a professora Audilene. Até uma próxima!